Olá, galera. Quero falar do Sócrates, o filósofo, que foi mestre do Platão, que é, vamos dizer assim, o quase vô do Aristóteles em termos filosóficos. O Sócrates tem uma expressão que eu gosto muito, que ele diz: a filosofia se faz entre amigos ou na amizade. Se você preferir, é no franco falar, é na conversa, no diálogo que se produz o conhecimento, ou ainda a reflexão, a introspecção. É diante do diálogo, da conversa, que tu vai se purificando das falsas opiniões, ideias. O Sócrates, ele se considera um parteiro de ideias. Se você preferir, ele acredita que o conhecimento vem de dentro de cada um. Aonde o interlocutor ou filósofo pode só provocar, questionar, mas se você vai produzir filosofia, se você vai pensar, depende de cada um. A vida filosófica do Sócrates se inicia aí num contexto que ele vai no oráculo, e o oráculo diz: ó Sócrates, você é o cara mais sábio da cidade. E ele se incomoda com isso porque a única coisa que ele sabe é que ele não sabe. Mas ele sabe que não sabe. E se o oráculo, que é esse vidente que vive no templo, diz que ele é o mais sábio, tem que ter um motivo pelo qual isso foi dito. E ele busca saber, então, qual é o motivo disso, qual é a verdade disso. E ele vai fazer uma investigação sobre esse dito. E ele procura um poeta lá e vai perguntar para o poeta, que é o cara que escreve sobre o amor, o que é o amor. E o poeta diz: olha, o amor é um sentimento. E o Sócrates, usando o método da ironia, da magia, ele fala: nossa, que bonito que você falou. Mas a raiva também não é um sentimento? Então falar que o amor é um sentimento, tu não explica o que é o amor. E, enfim, ele vai conversando, vai perguntando, questionando, e no final das contas o poeta fica revoltadíssimo com o Sócrates. Porque o poeta não consegue explicar para o Sócrates o que é o amor de fato. Dá exemplos e nada convence o Sócrates. A ponto que no final da conversa a pessoa fica irritada com o Sócrates aí por conta disso. Ele procura um político que fala que vai trabalhar para o bem público e pergunta para o político: o que é a justiça? O que é o justo? Se ele vai trabalhar pelo justo, e no final o cara não sabe explicar o que é o justo, nem sabe o que é a justiça. E conversando com todos aqueles que pensam ser sábio, o Sócrates conclui que de fato ele é mais sábio. Porque os outros pensam que sabe aquilo que não sabe. E ele, de fato, ele tem um conhecimento que resta para os seres humanos, que é o conhecer ou saber que não se sabe. Em decorrência desses questionamentos e dessa investigação, ele foi condenado à morte. Os crimes dele foi basicamente questionar as pessoas sobre as coisas do além. Quem sabe ter cobrado para ensinar, se você preferir prostituir o conhecimento. Porque o corpo até tu pode prostituir porque é algo desse mundo, é algo mundano. Mas prostituir aquilo que vem da tua alma, para os gregos era um negócio assim meio que muito pesado, muito difícil. Além disso, ele foi acusado de corromper a juventude. Se você preferir, ele foi acusado de fazer com que os jovens pensassem de modo diferente. Então esses foram os grandes crimes do Sócrates. Ele, como não tinha quase certeza nessa vida, a não ser saber que não se sabe, quando ele foi condenado à morte, ele podia sair da cidade, ou até fugir da morte nesse sentido, era permitido na época. Ele fala: não, vou tomar o veneno e tal, porque a morte pode ser algo ruim, mas também não pode ser algo bom. Mais do que isso, um homem aos 70 anos consegue fugir da morte por muito tempo? Então, se for o meu destino morrer, eu vou morrer desse modo. Alertando o povo da cidade que uma cidade que condena um homem justo, ela não está condenando o justo, ela está se condenando a si próprio, porque uma cidade que condena um homem justo está fadada ao fracasso. Nesse sentido, o Sócrates é símbolo da filosofia. Tu pega os gregos, mente aberta, os caras que estão pensando para frente, sabe, filosofia, os que construíram o conhecimento, condenaram o cara por ele questionar. Agora tu imagina a nossa sociedade aí, que muitas vezes é produzido conhecimentos aí irreflexíveis, sem questionamento. Como é visto o filósofo muitas vezes? Como aquele que é condenado à morte diariamente e constantemente pelas pessoas
que não conseguem e não estão dispostas a pensar o diferente. Então a filosofia, em algum sentido, é essa busca pelo conhecimento que incomoda muitas pessoas e que até desperta o desejo de algumas pessoas de matar esses pensadores. Porque a filosofia, ela é provocante, ela é provocativa, e sem dúvida o Sócrates aí é um grande símbolo desse pensamento aí. Se você tiver a oportunidade, procure aí no Google, nos meios virtuais, e tem Apologia Sócrates, que o Platão escreve essa defesa do Sócrates, que retrata aí um texto maravilhoso para quem gosta do direito, quem gosta do diálogo, do discurso, é maravilhoso, muito bom aí, produz bons pensamentos e ótimas reflexões. Beleza, povo?